Muito bem. No vídeo passado a gente construiu nossa primeira janela, onde a gente viu o código básico para poder gerar a tela padrão do Python, do PyQt, né? No caso o PySide, que é essa que vocês estão vendo aqui. Agora a gente vai trabalhar algumas pequenas configurações para nossa janela. Então eu vou pegar o código que nós fizemos na aula passada, que é esse janela aqui, e vou copiar ele, certo? Vou duplicar. Vou aqui agora chamar de janela configurada. E a gente vai trabalhar em cima desse carinha aqui. Note que janela configurada ficou acima de janela. Isso me dá um pequeno desconforto, né? Eu vou criando as aulas seguindo um padrão. Então eu vou renomear o janela para A01 e o janela configurada para A02. Certo? Se você estiver usando o Atom para poder fazer aparecer essa caixinha de trocar o nome, é só clicar em cima do arquivo e pressionar F2, que ele permite trocar o nome do arquivo, renomear. Então vamos trabalhar com o A02, que é a cópia do primeiro carinha. Então vamos lá, a gente já viu, né, que para poder desenhar uma janela básica a gente precisa do que application, que gera a aplicação do tipo Qt, né, para poder executar, e que o widget, que permite que os elementos sejam dispostos dentro da tela. A gente constrói a nossa janela através de uma classe que chamamos de window. Ela herda, para quem não sabe o que é uma herança, basicamente a mesma coisa de dizer que é. Então eu tenho uma classe window que é um Qt widget, um QWidget nesse caso. E aí a gente inicializa esse widget. E essa parte de baixo, essa partezinha selecionada aqui, é a parte necessária para fazer o sistema rodar. Eu crio a aplicação, crio uma janela, lembrando que aqui em cima eu construo a janela e aqui eu crio a janela. Peço para a janela exibir. Inicializo o loop, ou seja, a janela fica aparecendo, senão ela fecha depois de aparecer. E na hora que você clicar no fechar, o sistema finaliza a janela. Tá certo? Então essa parte aqui é a parte que faz nossa janela executar. Então, para poder fazer as configurações, a gente vai, como eu acabei de falar, dentro da classe Window, construir essas configurações. Essa não é a classe que constrói a janela, então é aqui que a gente vai fazer as configurações dela. Tá certo? Então, vou afastar aqui para poder não confundir dessa parte aqui obrigatória. Aqui eu estou dizendo que quando for inicializada a minha janela, eu faço tudo que tiver abaixo. Então vamos começar daqui, tá certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, deixa eu executar aqui a janela mais uma vez para vocês verem. Então note que o título está escrito Python. Vamos colocar um título de nossa preferência. Então, bem, como a gente trabalha com o princípio básico da orientação a objeto, tudo que a gente vai trabalhar a respeito da janela recebe o self antes, tá certo? Então, todo elemento de dentro da janela a gente vai colocar o self na frente. E o legal do Qt é que é bem intuitivo. Eu quero colocar o título da janela, tá certo? Então, todas as vezes que você quiser fazer menção a colocar, você utiliza o set, tá certo? O get é pegar. Nesse caso, eu quero colocar. Então, set. Setar o quê? O título da janela. Então, window title. E aqui eu escrevo qual é o título que eu quero colocar. Então, vamos chamar aqui de janela do sistema. Prontinho. Vou executar. E aí note aqui em cima que ele já trocou o Python que estava escrito antes pelo título que a gente acabou de colocar. Então todo o restante é basicamente desse jeitinho que vocês estão vendo. Self e aí as configurações que a gente quer aplicar. Por exemplo, eu vou colocar aqui agora, coloque, tá vendo? Set Geometry. Geometry. Pronto. E aí eu vou dizer que essa janela, né, vou tirar aqui, vou comentar, vou rodar, certo? Aí por padrão ela aparece bem aqui no meio da tela, certo? A gente pode definir essa configuração e pedir para ela aparecer no lugar onde você quiser.
Então a gente faz isso através do set geometry, onde a gente vai colocar o seguinte: eu quero que essa janela fique afastada da esquerda 300, afastada do topo 200, que ela tenha 800 de largura e que ela tenha 600 de altura. Basicamente, essa configuração funciona dessa seguinte maneira: ó, é x, y, width e height. Tá certo? Isso são as letras respectivas para o posicionamento quanto à esquerda, topo, largura e altura. Tá certo? Então é essa estrutura aqui. Eu vou rodar agora. E aí note que não está mais no centro. Está afastado do topo. Deixa eu diminuir aqui. Botar aqui do lado. Eu vou fechar. Fechar aqui e aqui. Botar o átomo aqui. Deixa eu diminuir essa barra lateral aqui. Prontinho. Agora eu vou rodar. Prontinho. Então aí ela aparece. Ó, 300 afastado do topo. 200 afastada da lateral. Ela tem 800 de largura e 600 de altura. Aí é bacana vocês irem trocando essas configurações, uma de cada vez, para poder vocês irem vendo como elas se comportam, certo? Então, sempre x afastado da esquerda, y afastado do topo, largura e altura, certo? Mexam em uma configuração por vez para poder vocês verem os elementos irem se posicionando. Então, deixa eu devolver aqui 300. Deixar essa janelinha aí desse jeito. Outra coisa possível de fazer é o seguinte. Como a primeira janela do nosso sistema que a gente vai fazer é a tela de login, uma coisa que a gente não quer que aconteça é redimensionar a tela. Então a gente vai trabalhar com isso para impedir que a janela seja redimensionada. Tá certo? A tela de login ela tem um tamanho fixo e a gente não quer que mude. Então eu vou mostrar para vocês as configurações quanto a esse gerenciamento do tamanho, tá certo? Então a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o seguinte. Note aqui que eu vou redimensionar a janela e olha o tamanhozinho. Ela fica praticamente do tamanho da barra de título e o botão minimizar aqui ele vai para cima do botão do sistema aqui no canto. Esse é o tamanho mínimo da janela. A gente não quer que isso aconteça. Então o que é que a gente pode fazer para impedir que isso aconteça? A gente pode setar o mínimo e o máximo, ou seja, o tamanho mínimo que a janela vai ter e o tamanho máximo que a janela vai ter, e bem como a possibilidade de não permitir que ela aumente ou diminua, tá certo? Então vamos por parte, ver cada uma das configurações. Então a primeira coisa que eu vou fazer é setar uma altura mínima. Então, ó, self.set mínimo height. E aí eu vou dizer que a altura mínima que ela vai ter é 100. Vamos aproveitar e fazer logo a largura também. Então height e a largura é width. E eu vou dizer que essa largura mínima é de 400. Então vou rodar aqui a janela padrão com o tamanho de 800 por 600 que a gente fez, e aí o mínimo de altura é 100. Então, chegou em 100, note que o mouse continua a descer, mas a janela não diminui mais do jeito que está. E a largura é 400. Vou trazer para o lado. Chegou em 400, ela não vem mais. Então aqui agora a janela não fica mais aquele pedacinho pequenininho que a gente fez. Tá certo? A mesma coisa que a gente fez para o mínimo, a gente pode fazer para o máximo. Para isso, a gente só precisa trocar o termo mínimo por... Eu copiei, tá? Copiei aqui. E a gente vai trocar o mínimo pelo máximo. Mesma coisa para a largura. Mínimo por máximo. Então, o tamanho máximo que ele vai ter é 900 de altura e 1000 de largura. Vamos dar uma olhada aqui. Então, eu vou diminuir. Note que ele chega no mínimo e não diminui. E vou aumentar a largura e agora eu acho que eu botei a altura muito grande. Deixa eu puxar mais para cima aqui. Pronto, mas chegou aqui, ó.
a largura também não vai. Então tem um mínimo e um máximo configurado. Eu vou colocar mais duas coisinhas bacanas, certo? Tooltip. Tooltip é esse elementozinho que quando a gente para o mouse sobre alguma coisa, aqui no Atom não tem isso, mas deixa eu achar uma outra coisa aqui. O navegador. Deixa eu abrir o navegador aqui. Vou parar o mouse aqui sobre a Netflix. Note que aparece do lado uma caixinha, tá certo? Escrito Netflix. Aqui o site do OpenSUSE, a mesma coisa. Ó. Essa caixinha que aparece ali é justamente o tooltip. Vamos colocar um tooltip para nossa janela. Esse tooltip pode ser colocado em qualquer coisa, tá? Por exemplo, um botão. E aí você coloca uma mensagenzinha. Clique aqui para poder gravar os dados da janela. Então, para isso a gente faz o seguinte, ó. Self.coloque um tooltip com isso escrito. Então, nossa janela de login. Vamos tirar esse nossa daqui. Então, ó, janela de login. Vou aqui F6, no caso do Atom, né? Vou rodar, parar o mouse aqui. Opa! E aí, ó, janela de login aparecendo. Certo? Bacana. Tudo certo? Bem, por último eu vou fazer só mais uma coisinha. Vocês estão vendo que aqui o ícone do sistema, tá vendo ele? É o ícone padrão do Windows quando a janela não tem ícone. Então vamos trocar isso por um ícone nosso. Então vou fazer o seguinte, vou abrir o navegador e vou aqui pesquisar ícone.png. Clicar em imagens, vou vir aqui em ferramentas e vou em cor transparente. Pronto, vou pegar qualquer um esses logins aqui, vou pegar esse carinha aqui, certo? Observe que aqui, onde está aparecendo no navegador, ele tem um fundo com uma coloração branca. Entretanto, quando eu clico aqui, ele parece quadriculado. Isso é sinal de que essa imagem ela tem a transparência de fundo, ou seja, não vai ficar um quadrado branco atrás dela. É justamente isso que eu preciso para poder trabalhar. Então lá no Atom eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui aonde está o meu arquivo, clicar com o botão direito e vou em Show in Explorer. Ele vai abrir a pasta onde o arquivo está, certo? Então eu vou fazer o seguinte, vou copiar esse endereço aqui, vou lá no navegador, e vou salvar essa imagem. Vou salvar a imagem como? Aqui na barra de endereços eu vou dar Ctrl V, ele vai até o lugar onde está o arquivo e vou salvar essa imagem. Vou chamar de logo.png. Prontinho. Vou lá na pasta, só conferir, tá ele aqui, certo? Logo.png. Olha o arquivo aqui, certo? E aí a gente vai trabalhar em cima dele. Deixa eu minimizar aqui. E vamos colocar esse logo na nossa janela, tá certo? Bem, para fazer isso a gente vai em duas pequenas etapas. Primeira coisa, eu preciso trazer essa imagem para dentro do meu código. E aí eu vou trabalhar com QIcon. Para isso eu preciso de uma outra biblioteca para a gente trabalhar, porque o QIcon ele não está em QtWidget, ele está em QtGui. Então a gente vem aqui, ó, from PySide 2 QtGui. Importe quem? QIcon. E aí eu vou aqui agora trazer esse carinha para nossa janela. Então, como eu vou trabalhar só com ícone, eu vou isolar o código aqui para poder ficar mais legível, tá certo? Então, eu vou aqui, ó, vou dar um nome de variável qualquer, vou chamar de app_icon. Ele é do tipo QIcon. Opa! E ele vai ser, e aí a gente coloca o endereço de onde esse carinha está. Bem, se o nosso arquivo estivesse dentro de uma pasta, por exemplo, uma pasta chamada MGS, onde eu vou colocar todas as imagens do meu sistema, certo? Se estivesse desse jeito aqui, eu tenho que colocar aqui o endereço desse lugar. Aí é o seguinte, se você nunca trabalhou com acesso a imagens, basicamente funciona da seguinte maneira. Se eu colocar aqui agora, deixa eu trazer de volta aqui, ó, para cá, logo.png, né? Se eu colocar aqui logo.png,
Eu estou informando que o arquivo de imagem ele está no mesmo lugar do meu arquivo de código, o A02, tá certo? Então aqui agora eu trouxe o ícone para dentro do código, mas eu ainda não apliquei na janela. Então eu vou aplicar ele na janela aqui agora. Então ó, self.set, né, coloque window icon. Qual é o ícone que eu vou colocar? É esse que a gente criou aqui. Então eu vou colocar ele. Vou rodar aqui. E olha aqui em cima, ó, ele trocou aquele ícone padrão do sistema pelo ícone que a gente acabou de colocar, o PNG, que a gente acabou de salvar. Tá certo? Então isso aqui está dizendo que o arquivo de imagem está no mesmo lugar do código. Entretanto, se você deixar isso dessa forma, seu código tende a, sua pasta de sistema, na verdade, tende a ficar bagunçada, com tudo no mesmo lugar. E obviamente a gente não vai trabalhar fazendo bagunça, a gente vai organizar direitinho. Então, cria uma pasta chamada imagens e coloca o arquivo de imagens aqui dentro. Tá certo? Então a gente vai trabalhar direitinho dessa forma, organizando cada coisa dentro da sua imagem. Então o que a gente vai fazer? A gente vai trocar o endereço. E para isso é o seguinte, ó, se você precisar sair da pasta, você usa os dois pontos. Esses dois pontos diz que você vai sair da pasta. No nosso caso, a partir do arquivo de código. Então sempre assim, leve como referência o arquivo de código que você está trabalhando, que é o nosso A02, que é esse arquivo daqui. Então, como ele é a referência, eu preciso entrar nesta pasta e depois usar o arquivo. Se eu precisasse sair, então aqui eu estou no C13, se eu precisasse sair para a pasta algoritmos, fazer isso que eu acabei de fazer, aí eu usava os dois pontos, um ponto depois o outro, tá certo? Como eu quero acessar essa pasta, eu simplesmente vou fazer isso aqui, ó. A gente diz qual é essa pasta barra qual é o arquivo. Então eu vou rodar aqui agora, note aqui que o arquivo aparece, tá certo? Então lembrando, se a gente precisar sair da pasta, dois pontos. Como a gente vai precisar acessar a pasta, a gente simplesmente diz qual é a pasta barra qual é o nome do arquivo que a gente vai usar. Vou usar mais uma vez e aqui em cima, ó, apareceu tranquilamente. Então essa é a parte de configuração da janela. O nosso sistema, quando a gente for rodar, ele tem umas cores, tá certo? Então deixa eu ir aqui para poder mostrar para vocês como vai ficar. Aqui janelas PySide, sistema 2.0, vou abrir aqui, vou executar. Então, ó, ele vai ter uma coloração, tá certo? Para poder a gente trabalhar. Essa coloração eu vou mostrar para vocês depois como é que ele faz, porque eu vou mostrar também como colocar ícones dentro da janela. O próximo vídeo, deixa eu abrir aqui o view login, view principal, F6 aqui. Não, ele está carregando direto por causa dos testes. View login, F6. Ele não vai executar por causa dos testes que eu estou fazendo. Mas enfim, a view de login ela tem umas imagens dentro do sistema, tá certo? Ela tem os ícones. Deixa eu fazer o seguinte aqui, executa, abre e fecha, F6. Pronto, olha aí a tela de login que a gente vai fazer. Essa é a tela de login que a gente está construindo. Eu já mostrei para vocês como fazer a janela, como configurar o tamanho dela para poder a gente trabalhar e não permitir que ela seja redimensionada. Aí agora nós já colocamos o título, já sabemos como fazê-lo e como colocar um ícone para a nossa tela. Então é o seguinte, eu vou mostrar no próximo vídeo como colocar a cor de fundo e como colocar imagens dentro da tela. Depois eu já faço um vídeo mostrando como fazer os campos, né? O Keyline Edit e o Keypassword para poder ler os campos, como fazer um botão e como fazer o botão chamar uma ação, certo? Em 3 vídeos a gente já vai estar apto a fazer a tela de login. Então eu espero que vocês tenham entendido como fazer essa parte. Se alguma dúvida apareceu, podem fazer um comentário que a gente tenta responder. Então, até mais. Tchau.